Olá, alunos, mais uma vez, muito bem-vindos. Agora já a nossa sexta aula da disciplina de Projeto de Redes Informática. Hoje vamos falar sobre a certificação da rede, a certificação do cabeamento de rede. Com objetivos, esperamos que você possa conhecer os procedimentos que são utilizados para fazer a certificação de uma rede estruturada e também conhecer quais são os parâmetros que são medidos nessa certificação. Inicialmente, vamos falar sobre o processo de certificação do cabeamento. Bom, uma vez que a rede esteja toda instalada, o cabeamento já foi lançado, os pontos já foram verificados, já foram colocados, instalados, crimpados, enfim, é preciso testar se a rede irá funcionar antes de entregar o projeto para o cliente. A primeira verificação que se faz da rede é uma verificação visual. Então, visualmente é possível detectar se foram obedecidas as distâncias, né? Nós sabemos que o cabeamento ele tem distância máxima. O cabeamento horizontal, por exemplo, tem no máximo 90 metros. Verificar a localização do rack, se está numa posição adequada, se o tamanho do rack ele também é adequado, se não há excesso de elementos dentro do rack. Verificar se as identificações foram feitas. Nós sabemos que o cabeamento ele deve ser todo identificado, inclusive os pontos, né, com a nomenclatura adequada. E aquelas outras questões de boas práticas. Verificar se está usando velcro, se o cabo não está sendo esmagado, se não há uma curvatura maior do que a recomendada. Verificar se foram crimpados corretamente os conectores RJ45 na extremidade do cabo, enfim, uma série de boas práticas. Isso tudo dá para se fazer visualmente. Agora, algumas medidas não é possível de serem vistas a olho nu. Para isso, nós precisamos de utilizar o equipamento que faça a medição desses parâmetros que não são visuais. Então, todos os cabos da rede devem ser testados. Uma vez feito esse teste com esses equipamentos, que eu vou mostrar na sequência, ele gera um relatório, e esse relatório ele vai servir tanto para identificar se há algum problema e o problema possa ser corrigido antes de entregar para o cliente. Finalmente, né, depois de tudo certinho aí na rede, o relatório é que vai confirmar ou que vai certificar de que todo o cabo foi testado e está tudo em pleno funcionamento. Bom, a certificação da rede ela é feita usando um equipamento chamado de scanner. Antigamente conhecia-se isso por Penta Scanner em virtude de um único fabricante, né, de um único equipamento que existia na época. Hoje em dia são diversos os tipos de equipamentos semelhantes aí. O funcionamento do scanner ele é feito da seguinte forma. Nós usamos dois equipamentos. Um deles é chamado de injetor e o outro é o scanner propriamente dito. O injetor ele é colocado, ele é posicionado junto ao rack e o scanner ele é posicionado junto ao ponto. Para fazer essa medição é costume de de envolver pelo menos duas pessoas, né? Uma fica aqui no scanner e a outra aqui no injetor. Então a pessoa que fica aqui no injetor, ela vai testar todos os pontos, né, de todos os outlets da rede. Ela coloca o injetor aqui numa ponta, aqui na extremidade do patch panel, avisa a outra pessoa que está lá na outra extremidade, lá no outlet, injeta o sinal e finalizado essa transmissão de sinal, né, que passa aqui pela rede, o scanner coleta os dados e faz a verificação daquele ponto. Depois disso, ela passa para o próximo ponto, o terceiro, quarto, quinto, enfim, todos os pontos da rede naquele rack. Bom, essa medida de teste da rede, quando eu uso o injetor e o scanner, e eu uso os próprios cabos que já vêm no injetor e que já vêm aqui no scanner, eu estou testando somente esse link, que é o do cabeamento horizontal, nós chamamos de teste de link permanente. Quando eu quero testar também os line cords e os patch cords, aí eu não uso o cabo que vem no injetor, não uso o cabo próprio do scanner, eu vou usar os cabos que realmente vão ser
utilizados na rede no dia a dia. Aí eu estou testando não só o cabeamento horizontal fixo, mas também os line cords e patch cords. Isso eu chamo de teste de canal. Bom, tem aí uma figurinha do equipamento, né, que faz essa medida. Este aqui que tem esse visor é o scanner e esse aqui do lado é o injetor. Bom, vamos ver aí alguns parâmetros que são medidos. Então, quais são esses parâmetros que são medidos por aqueles equipamentos mostrados? Existem vários parâmetros, eu vou mostrar para vocês alguns, né, somente os principais. Durante a atividade da semana, vocês vão ter a oportunidade de pesquisar sobre outros parâmetros também. O primeiro deles aí é chamado de crosstalk, o next e o fext. Bom, o que acontece é o seguinte, olha, aqui nós estamos mostrando os 4 pares de fios, né, os 4 pares trançados, e o que acontece quando se faz uma transmissão de uma corrente elétrica por um meio metálico, ele induz energia para os cabos que são adjacentes. Nessa extremidade aqui, que é a extremidade do injetor, onde a gente coloca o equipamento para fazer a medição, essa intensidade do sinal ela é bastante alta, ela é forte. Depois, né, no decorrer do cabo, esse sinal vai diminuindo. Aí nós chamamos de atenuação, mas é um próximo parâmetro que eu vou falar aqui na sequência. O next é a potência de interferência que sai aqui desse cabo que está sendo transmitido, que está usando para ser transmitido, e essa potência acaba vazando, ela acaba interferindo nos cabos que são adjacentes. Essa interferência, cada uma dessas interferências é chamada de next. A interferência medida na outra extremidade, ou na extremidade do scanner, nós chamamos de fext. É uma interferência um pouco menor do que essa, uma vez que o sinal na outra extremidade ele é mais fraco. Muito bem. Vamos ver aí como é que é feita essa medida, né? Que valor é esse? O que nós usamos para medir? Como é que eu mensuro essa intensidade do sinal que interfere no cabo adjacente? Essa medida é o decibel, uma medida em dB, D minúsculo e o B maiúsculo é como simbolizamos esta medida. Bom, o decibel ele é obtido através dessa equaçãozinha aí. Parece uma coisa estranha aí, né? Não se preocupem não é um bicho de 7 cabeças não. Vamos ver aqui o que a equação me diz. Ela me diz o seguinte, que a potência, né, que vai ser transmitida, ou que vai ser a potência de interferência no cabo adjacente, ela é igual a 10 vezes o log na base 10 da potência de entrada pela potência de saída. O resultado disso aqui é dado em decibel. A potência de entrada, por exemplo, imagina que nós tenhamos lá um valor de 10. E a potência de saída, ou seja, a potência que é medida no cabo adjacente, seja de 1. Então nós temos uma relação de 10 para 1. Log de 10 é exatamente 1, multiplicando por 10 dá exatamente 10 dB. Eu tenho aqui alguns exemplos. Olha só. Se a potência de entrada for o dobro da potência de saída, ou seja, está interferindo metade do sinal, nós temos aqui 3 dB. Se essa potência for 10 vezes, a potência de entrada é 10 vezes a potência de interferência do cabo adjacente, nós temos aqui 10 dB. Então nós vamos observar que quanto maior essa potência, né, quanto maior essa diferença entre a potência de entrada e a potência de interferência, melhor a relação aí para o cabo. É indesejável esse valor. Nós não gostaríamos que ele existisse, mas infelizmente não é possível de evitar essa interferência que é o next. Já que não é possível, então as normas prevêem valores que são aceitáveis. Por exemplo, esse valor de 30 dB é um valor aceitável para o cabo. O que significa os 30 dB? Significa que se eu tiver uma potência aqui de 1000, apenas um milésimo dessa potência está sendo utilizado como interferência no cabo adjacente. Apenas a milésima parte daquele sinal está vazando para o cabo adjacente. Aí é aceitável. Se começar a ser muito maior do que isso, aí a gente não aceita e aí o cabo é recusado e o próprio equipamento ele apresenta lá um fail, uma falha, dizendo que aquele cabo não passou pelo next. Bom, outros valores aí, outros parâmetros de certificação.
Um deles aí também principal, chamado de wire map, ele mede a continuidade dos cabos. Alguns equipamentos mostram isso de forma visual, outros apenas de forma numérica, indicando que o par 1, por exemplo, aqui nesse desenho, o par 1 com o par 1, o 2 com o 2, o 3 com o 3, o 6 com o 6. Olha aqui, houve uma falha no 4. Olha, o 4 na outra extremidade, na extremidade do scanner, ele está conectado, mas já na extremidade do injetor aqui, ele não está conectorizado. O que pode ter acontecido? Na hora de crimpar o cabo, não crimpou direito, não apertou direito, não fez a conectorização correta e acabou dando esse problema aí. Então, o wire map mede para verificar se todos os cabos, né, de todos os pares estão conectados. Às vezes há uma interferência, ou há uma conectorização errada. Por exemplo, você conectoriza o 3 com o 8, né, sem querer lá, coloca o fio laranja no lugar errado, enfim, ele vai mostrar aqui se isso está correto ou não, e neste caso vai ter uma falha. Uma outra medição aqui é a medida do cabo, né? Esse aqui é o comprimento do cabo. Nós vamos ver mais para frente que existe outro parâmetro chamado de length, que mede o comprimento dos pares. Esse valor aqui, 75,4 metros, é o exemplo de medição de que tamanho que tem aquele cabo que foi medido por equipamento. Esse é o wire map. Mais parâmetros aqui, ó, nós temos a atenuação. A atenuação, também medida em dBs, é quanto que o sinal vai perdendo, né, na trajetória de quando você vai inserir aí uma transmissão, e essa transmissão ela vai atenuando, ela vai perdendo força. A atenuação já é indesejável que seja muito alta. Então, valores aceitáveis vão até 20 dBs mais ou menos, mas é bom que tenha um valor baixo em dBs. No caso do Next, como é interferência, é desejável que seja acima de 30 dB. Como é atenuação, ou seja, eu não quero que o meu sinal atenue, né, então a gente usa valores abaixo de 20 dB, e quanto menos, 3 dB, 2 dB, 1 dB, é o melhor para o cabo. O length aqui é a medida de comprimento. Não é a medida de comprimento do cabo, é a medida de comprimento de cada par trançado. Como os pares eles têm tranças ou binagem, que a gente chama, diferentes, então nós verificamos através das medidas do equipamento que esses valores diferem. Às vezes, em 100 metros de cabo, nós temos o par 1,2, por exemplo, com 103 metros, o par 3,4 com 101 metros. Dá diferença de 2, 3 metros, às vezes, de um par de fios para outro. O return loss, ou a perda de retorno, acontece porque quando é feita a transmissão do sinal, lá na extremidade, na ponta do cabo, ele acaba refletindo e retornando. Esse sinal vai voltando e refletindo com o sinal que está sendo transmitido. Também é inevitável, mas é um valor que tem parâmetros, né, de aceitação. Tem alguns valores que são aceitáveis e o equipamento mede isso. O delay skill tem tudo a ver aqui com length. Como nós temos comprimentos de cabos diferentes, comprimentos de pares, né, trançados diferentes, o que acontece é que o par 1,2, por exemplo, ele tem uma transmissão mais rápida do sinal do que o par 3,4, que é mais longo, por exemplo. Então, essa diferença entre o tempo que o sinal sai do injetor e vai até o scanner em cada par, essa diferença entre o tempo mais rápido e o tempo mais demorado, era chamada de delay skill, é esse atraso de tempo. Aqui também o Power Sum Next, aí tem uma figurinha para mostrar. Eu tinha mostrado o Next, né, que é a interferência que um par faz no seu vizinho no adjacente. Agora é o contrário, o Power Sum é a soma de todos os Nexts. O Next que o par 4, 1 faz nesse primeiro par, que esse aqui, o par 3, faz nesse primeiro par, e este par 2 faz no primeiro par, essa soma de interferências é chamada de Power Sum Next, e também tem valores medidos em dBs, cujo equipamento de certificação mede corretamente. Finalmente, o último parâmetro de certificação, chamado de Alien Crosstalk. O Alien dá aquela ideia de alguma coisa fora do que era esperado, né? Não está presente dentro do cabo, ele está fora. Então, aqui a ideia é a seguinte: quando você faz
a distribuição do cabeamento por um duto ou por uma eletrocalha. Então são vários os cabos que estão passando por ali. E os cabos adjacentes acabam interferindo num único cabo. Então a interferência que os cabos externos fazem neste cabo é chamada de Allen crosstalk. Veja bem que o crosstalk ou o next é a interferência do par de fios dentro do mesmo cabo. E o caso do Allen crosstalk são cabos adjacentes interferindo no cabo central aqui mostrado. Bom, pessoal, para a nossa semana aí, essa é a aula e tem um material bom aí para vocês fazerem uma leitura. Esperamos que vocês consigam fazer os exercícios da semana. Estamos quase chegando no projeto. Nessa semana já devo deixar alguma coisa sinalizada para que vocês possam dar início e nós finalizarmos o curso daqui a 2 semanas. A todos, uma boa semana. Nos vemos na próxima.